Não pare. Leve o alimento para aqueles que estão famintos. Nós, às vezes, a tua mente pode dizer, só tem um peixinho, né? Você tem tão pouquinho. Você é tão pequena. Você é um grão de areia nesse marzão. Mas ele fala para você hoje, não pare. Assim como ele falou para mim, não pare. Não pare de buscar a presença dele. Não pare de exalar o bom perfume de Cristo. Essa música mexe muito ao meu coração. Foi a música da minha virada, né? Da minha transformação. Eu sempre estive na presença de Deus, busquei, trabalhei muitos anos, né, dentro do ministério. E muitas vezes a gente faz como Elias, né, depois de uma bênção maravilhosa, às vezes vem aquela angústia. E eu sei que esse ano foi um ano passado de muitas angústias, né, de muitas dores, de muitas situações aonde nós vivenciamos as incertezas, as situações que nos machucaram, as situações que nos deram angústias, mas ele fala para você, não pare, né? Às vezes você pode estar como aqueles discípulos cansada de jogar a rede, cansada de tentar, cansada de fazer, mas ele fala para você, joga a rede. Joga a rede. Tudo bom, Suzy? Bom dia, meninas. Esse momento é um momento que a gente tem separado para a gente ouvir um pouquinho aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. É um novo projeto. Eu tenho boas inspirações, né? Eu já tinha um canal há algum tempo que se chama Mulheres Ativadas, Mulheres que Despertam. Mas eu resolvi trabalhar aqui mesmo no meu pessoal. Eu ia abrir um outro canal para fazer isso, mas Deus falou, faça onde você está, né? Aonde você já tem aquelas pessoas que talvez estão precisando ouvir aquilo que eu tenho enviado você falar. E nós vamos trabalhar um livro bem conhecido, que ele é o Bom Dia, da Storm Amortarian. É um devocional curtinho e ele tem muito a falar aos nossos corações, né? E eu quero ler com vocês hoje Números 12, 13. E ele fala assim. Então Moisés clamou ao Senhor. Ó Deus, por misericórdias concedeste-lhe cura. Como Deus, ele fala através da palavra dele, né? Aqui ele fala um pouquinho sobre mágoa, orando por aqueles que a magoam. Como é difícil, né? Como é difícil a gente perdoar, a gente orar por aqueles que nos magoam. E eu vou ler essa passagem e esse estudo. As duas pessoas que o Senhor mostraram a Moisés para ajudá-lo eram sua irmã Miriam e seu irmão Arão. Seria de esperar que fossem seus defensores, porém, estes dois familiares, que deveriam ser os mais leais, falaram contra ele. Os amigos ou colegas podem magoá-los, mas quando a traição surge na própria família, é a dor profunda. Moisés, no entanto, não ficou remoendo a mágoa, mas orou pela irmã. Deus confrontou Miriam e Arão na tenda do encontro, mas foi sobre ela que o castigo caiu. Miriam era a mais velha. E Deus a considerou responsável pela divisão disseminada no acampamento. Como resultado, ela foi atacada de lepra, uma moléstia que a obrigaria a separar do resto do povo, talvez até o fim da vida. Arão ficou horrorizado ao testemunhar o resultado da obediência e deslealdade deles e pediu a Moisés que o perdoasse. Moisés clamou imediatamente ao Senhor pela irmã. Ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura. Embora ainda tivesse que enfrentar a consequência de ter desgraçado ao Senhor, Miriam foi restaurada e o povo, depois de 7 dias.
Deus respondeu à súplica de Moisés em favor daquela que lhe prejudicara. Se algum membro, muitas vezes da sua família, pode ter magoado, se alguém muito próximo de você, uma situação onde machuca, uma situação de traição, não é fácil. Eu tenho uma história que eu vivenciei e eu sempre lembro da pastora, e ela falava a respeito de orar pelos seus inimigos, orar por aqueles que o machucam. E eu falava assim para Deus, mas Deus, foi a pessoa que me machucou, foi a pessoa que me feriu, foi a pessoa que me tratou de uma maneira indelicada, de uma maneira ríspida, de uma maneira indiferente. Como a indiferença, ela machuca, né? Às vezes a pessoa vem brigar, tá ali esbravejando, você sabe que tá perto, mas a indiferença dói duramente. E a pastora Carla, que ela é do Paraguai, ela um dia fazendo o estudo do Pai Nosso, né, o estudo de um devocional explicando o Pai Nosso, ela falou a respeito disso, né, que nós deveríamos orar por aqueles que nos machucam, orar por aqueles que perdão era uma decisão, né? Que perdão era algo não sentimental. Eu não tinha que sentir amor, eu não tinha que sentir um sentimento de eu amo aquela pessoa. Não, aquela pessoa me feriu, isso me machucou, isso trouxe dor ao meu coração. Mas a partir do momento em que eu encontrei a Cristo, para mim não havia opção. Perdão era algo que teria que fazer parte da minha vida. E ela ensinou um processo do perdão, né? Que o perdão, ele é uma decisão. E o sentimento, né? A mágoa, as consequências daquela dor, ela só seria curada através da oração por aquela pessoa. E eu comecei a orar por aquela pessoa, né? Eu comecei a clamar pela vida dela, clamar pelas situações em que ela vivenciava de dor. Ela teve alguns problemas com o filho, ela teve alguns problemas de saúde na família. E Deus vinha realmente trazia ao meu coração um constrangimento de orar por aquela mulher, de orar por aquela pessoa que estava me machucando, que tinha me machucado, que tinha puxado o meu tapete, porque era uma pessoa que eu modelava, era uma pessoa que eu espelhava nela, era alguém que eu gostaria de ser quando eu crescer, né? A gente tem essas pessoas, né? Que eu esperava, né? Que estendesse a mão para mim e falasse, vamos caminhar junto, né? Vamos andar junto. E ela fez o contrário. Ela me boicotou. Ela tirou aquilo que eu entendia que era o meu começo na profissão, o princípio, né, de eu estar começando ali, eu tinha acabado de me formar, ela pediu um lugar que eu trabalhava, ela causou assim uma dor muito grande no meu coração. E Deus falou, ore. E nesse processo de oração, meninas, confesso que Deus me trouxe uma incumbência não muito fácil. E Deus falou assim para mim, vai lá e peça perdão para ela. Eu falei, como assim, Deus? Ela que me machucou, foi ela que me feriu, foi ela que me tirou o tapete, foi ela que me machucou, foi ela que me agrediu com a sua indiferença, com a sua dureza, com o seu mal-estar. Essa pessoa, eu estava muitas vezes no escritório, ela entrava aonde eu estava, dava bom dia para as pessoas e me ignorava, né? E isso feriu muito, muito o meu coração. E foi algo que Deus trabalhou muito na minha vida. Eu lembro que foi um processo, meninas, durante um ano, né? Nesse processo de oração. E eu fiz algo com Deus, que às vezes a gente dá umas cutucadas em Deus. Falei, Deus, o negócio é o seguinte, eu testei Deus, né? Quem aqui nunca fez isso? Eu fiz. Eu falei, tá bom, se é para eu pedir perdão para essa pessoa que me machucou, né, com aquela cara que a gente faz, né? Ó, eu vou obedecer, mas não é verdade, né? Não é minha obrigação fazer isso. Eu falei assim, o senhor faz um favor, então. Eu faço isso que o senhor tá mandando, mas se você proporcionar
que eu fique sozinha com ela, né, no escritório, né, no estabelecimento onde a gente trabalhava. Gente, era impossível eu ficar sozinha. Era assim algo, tinha secretária, tinha, né, tinha os outros funcionários, tinha os estagiários, tinha um monte de gente ao redor, era impossível, né? Mas eu fui lá, né, a bocuda foi lá e falou, ó, Deus, o negócio é o seguinte, eu faço o que você tá mandando, mas... E o tempo passou, e o tempo foi acontecendo, e um dia eu lembro que o Pedro, a gente estava com um carro só, e... a gente tinha o escritório ali no centro e deixamos o Gabriel na escola e eu precisava fazer umas coisas no computador e ele me deixou no escritório, só que ele só tinha uma chave, né? Era o escritório dele, eu fui fazer um negócio no escritório dele, no estabelecimento onde a gente tinha vários escritórios. E ele falou assim, Má, eu vou te deixar. Eu falei, faz o seguinte, me tranca aqui, né? Era tipo 1h30, 1h40. Eu falei, me tranca aqui, daqui a pouquinho a secretária chega e daí eu saio, porque eu tinha que fazer algumas coisas no centro ali, resolver algumas coisas. Aí ele falou, tudo bem, amor. Daí ele foi, pegou as coisas dele, nem pegou, ele já tinha pego, na verdade. Ele abriu, então, a chave, né, abriu a chave, abriu a porta, me deu um beijo, deu tchau e fechou a porta, assim, né. Sabe aquela sensação, gente, de filme de terror, assim, que você entra no lugar e a porta tá sendo fechada, assim, mas não foi essa sensação, né, foi porque... eu olhei que a porta do escritório dessa pessoa estava aberta, né? E eu trancada dentro do escritório, só nós duas. E Deus falou, você pediu? E então agora é o momento, né? É o momento de você cumprir aquilo que você tinha falado. Eu possibilitei esse momento para que haja restauração, para que haja cura. E lá foi a Marina, né? Pedindo perdão, conversar com essa pessoa, dizer para ela que eu não sabia o que tinha causado aquela reação nela, mas que eu pedia perdão, né, por aquilo que eu tivesse feito. E foi um processo de 1 ano que Deus trabalhou no meu coração com essa pessoa, e não havia mais mágoa, não havia mais dor, não havia mais motivo, né, de eu me afastar dessa pessoa, de eu ter rancor por essa pessoa. E assim aconteceu, né? Deus restaurou aquilo que estava quebrado primeiro em mim, porque a falta de perdão, a mágoa machuca nós. Somos nós que somos aprisionadas quando nós não perdoamos. Às vezes a gente fala assim, né? Ele não merece o perdão. Pode ser que ele não mereça, pode ser que ele tenha feito algo, mas você merece. Você merece estar libertada dessas mágoas, libertada dessas dores, né? Assim como Miriam e Arão erraram, sim, né? Eles erraram porque eles deveriam ser as pessoas que apoiassem o irmão, mas eles, diante talvez das fraquezas dele, pisaram na bola, fizeram algo realmente que não deveria ser feito. Mas nada compensa essa mágoa que existe no coração. E ele foi na presença de Deus clamar por essa vida. Então, meninas, se vocês têm, meninos, né, se temos aqui, se você tem alguma situação no teu coração de dor, de mágoa, comece a orar por essa pessoa. Deus, ele transforma os nossos sentimentos quando nós entramos em oração. Deus transforma as circunstâncias ao nosso redor quando nós vamos na presença dele e clamamos, né? E dizemos, Deus, o Senhor sabe que eu fui machucada, o Senhor sabe que aqui existe dor, mas na tua palavra eu profetizo a cura primeiramente sobre mim, né? Primeiramente sobre nós, porque quando a gente é magoado, existe uma dor. Não adianta a gente negar, não me machucou. Ser a mulher forte, a mulher maravilha. Não, eu me machuquei, Deus. O Senhor sabe da minha fragilidade. Primeiramente, me perdoa. Me perdoa por esse sentimento e libera perdão sobre a vida. A palavra é libertadora. E é preciso, gente, professar com os nossos lábios o perdão. Porque Deus fala
que tudo que é ligado nessa terra é desligado no céu. E se você não perdoou, você tem uma algema com aquela pessoa. Sabe aquela coisa no nosso calcanhar que fica aquela bola arrastando? Você tem isso com essa pessoa. E quando você vai na presença de Deus e fala, Deus, eu perdoo fulano, essa bola é quebrada. Esse elo, né, de dor, de maldição, esse elo de peso na sua vida é quebrado. Talvez você precise perdoar a si mesmo em algumas situações que você vivenciou. Não viva com esse peso amarrado no seu coração. Moisés, ele tinha uma conexão com Deus e ele sabia que ele não poderia ser o homem que ele tinha nascido para ser, se ele não fosse lá e perdoasse os irmãos, se ele não fosse lá e clamasse pelas vidas dele. Então, ore por essa pessoa, porque a oração tem grande poder para restaurar todos os relacionamentos. E ainda ele fala aqui assim, Deus ainda considerará esse indivíduo responsável pelos pecados cometidos, mas perdoar e orar em favor dele tem o poder de libertá-la de todo o sofrimento da amargura. Então, eu quero estar orando hoje por você. Eu quero estar falando para você que vale a pena liberar perdão. O perdão é um fardo muito, muito dolorido, muito pesado para ser levado por uma vida. E quem é, eu falo assim, eu brinco, às vezes a gente fala assim, o perdão é um ato egoísta, entre aspas, porque a gente se liberta primeiramente. E eu tenho certeza que quando a gente perdoa e começa esse processo, né, às vezes de orar por aquela pessoa, Deus ele vai fazer a transformação do nosso sentimento, da nossa dor, da nossa água. Mas perdão é um ato, né, é consciente, né, é algo que nós precisamos fazer com consciência. Eu perdoo. Não envolva sentimentos, primeiramente envolva o conhecimento daquilo que Deus fala. Perdoar é uma ordenança. Quem não perdoa, o próprio Pai Nosso, né, que estás no céu, seja perdoado as vossas ofensas, assim como Deus nos perdoou, né? Deus já perdoou toda laço de dívida naquela cruz. Jesus, ele morreu por mim e por você, para que tudo fosse pago. Tetelestai, né? A dívida foi paga. Então, quem somos nós de muitas vezes não pagarmos, né? Ou não deixarmos essa dívida nos pés do Senhor? Não seja como aquele servo que foi lá no seu senhor e pedindo, né, desesperadamente para que o Senhor perdoasse a dívida dele, porque ele estava angustiado, porque ele não tinha como pagar, porque ele ia ter que entregar os filhos dele. E o Senhor foi e o perdoou. Era uma quantia grande. E ele saiu daquele lugar, assim, eu acho que talvez atordoado, sem ter muita noção do que tinha acontecido, e foi oprimir os seus conservos, e jogou os seus conservos na prisão, né? Porque eles deviam para ele. E ele não teve consciência da misericórdia, da graça que o Senhor dele tinha feito para com ele. Ele não agiu da mesma maneira. Então, se Jesus o perdoou, se o nosso Senhor já foi naquela cruz, e não foi um preço pequeno, foi um preço de cruz, foi um preço de morte, um preço de sangue. Quem somos nós para não perdoarmos, às vezes, uma palavra dura do nosso esposo, uma palavra grosseira da nossa mãe, do nosso chefe, do nosso filho? Quem somos nós, né? Lembre-se sempre que a presença restauradora de Jesus está aí em você. E peça para que ele transforme depois o seu sentimento através da oração por aqueles que os magoam. Então eu quero estar orando hoje. Pai, nós clamamos a Ti nesse dia, Senhor, nesta quinta-feira, Pai, que a Sua bênção esteja sobre as nossas vidas, Pai. Eu sei que é difícil, Senhor. Realmente é um desafio, Senhor, lidar com dores, com mágoas, com machucaduras, Pai. Mas, Pai, nós queremos colocar sobre cada um que está aqui hoje, ó Pai, sobre a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, que irá nos ouvir durante o dia, Senhor. Pai, dá a força e o entendimento, ó Pai, que o perdão é necessário, Senhor. O perdão, Senhor, é preciso, porque
se a falta de perdão nos afasta da sua presença. A falta de perdão coloca um véu entre nós e a ti, Senhor. E esse véu já foi tirado naquela cruz, Pai. Esse véu já foi rasgado por um alto preço, um preço de sangue de Jesus, Pai. Então nos ensina a cada dia e obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse entendimento, ó Pai, que nós precisamos perdoar sim e que nosso sentimento será transformado, ó Pai, quando nós praticamos a oração por aqueles que nos machucam, Senhor. Nos ensina a cada dia, a cada momento, a sermos imagem e semelhança de Cristo. Sermos, ó Pai, o bom perfume aonde nós passamos. Que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas e que esse dia seja um dia abençoado. Vá, lute, né? Deus já derramou todas as bênçãos sobre as nossas vidas. Nos basta tomar posse e termos a atitude de prosperar. Como nós começamos essa live, né? Deus não mandou parar. Você pode ter um peixinho aí, mas Deus é o Deus de milagre, é o Deus de transformação, é o Deus de prosperidade. Pegue esse peixinho, leve no altar e cestos irão sobrar. Então eu quero agradecer por você estar aqui. Compartilhe essa mensagem se fez sentido para você. Compartilhe essa mensagem. Nós estamos começando um novo projeto. Todos os dias, de segunda a sábado, nós estaremos às 7 da manhã trazendo o devocional Bom Dia, né, para despertar as nossas vidas, para sermos mulheres que despertam para a vida, despertam para o amor, despertam para a prosperidade. Nós temos um projeto na Woman Time, né, que tem trazido essas palavras de despertar em todas as áreas das nossas vidas, que é o movimento de amor. E eu quero te chamar para estar conosco, né? Entre no Instagram, veja os nossos horários. Tem sido realmente transformador, tem sido abençoador levar essas mensagens. E eu quero ter esse momento, né, de manhã, o meu primeiro momento na presença do Senhor. E eu te convido a estar comigo. Um beijo, tchau, tchau, gente. Tchau, Jaque, tchau, meninas, tchau, Dani, que gostoso, Juju. Deixa eu falar agora, porque no começo, gente, eu não falo não, porque senão eu me perco. Ai, Suzy, Cenas Empreendedoras. Muito obrigada por estarem aqui, meninas. A Andréia, um beijo, Cris, que gostoso. Muito obrigado. Um beijo, gratidão. Tchau, tchau, Alaina. Beijo, Antônia. Tchau.